muito tempo, como os irmãos sabem, eu reúno com os irmãos e algumas oportunidades já passaram. E embora eu tenha feito menção em algumas vezes, mas eu acho que eu nunca dei o testemunho da minha conversão. E rapidamente eu gostaria de falar. Eu confesso que não estava pensando em falar, mas eu senti que eu devo falar. Quando eu e a Luísa nos casamos, a gente morava numa dependência alugada. A Luísa cuidava de um casal de crianças e eu ainda estava desempregado. Casar, aquilo que era desempregado, eu jamais faria de novo. Mas a Luísa tinha um problema, a Luísa ainda por cima, ela tinha um bronquite e de vez em quando atacava e a gente passava apurado, né? Mas a gente tinha um vizinho antes da gente casar, o vizinho dos meus pais, Dona Lourdes, o rival, já partiram para a glória, e eles sempre pregavam para mim. E aliás até me deram um livrinho de João Wesley, alguns casos que eu lembro até hoje, como do sapateiro, como um casal como alguém que tinha uma sogra que falava muito no nome de Deus em vão, mas eu não vou contar para não tomar tempo. Mas era uma história interessante. Mas contudo, eu não me converti com a pregação deles. E também ganhei, aliás, a Bíblia eu ganhei depois que eu me decidi eu não tenho certeza, irmão, se foi por necessidade de ouvir a voz de Deus, ou se eu desejava mais que alguma mudança, que houvesse mudança em minha vida, porque a vida financeira estava péssima, a Luísa estava doente, e depois disso eu fui chamado no serviço público, mas ainda assim as dificuldades foram grandes. Trabalhando fora, a Luísa não conhecia, era de fora de Londrina, e eu comecei a reunir com um grupo, não vou citar o nome, mas era um grupo de pentecostais, e eu resolvi, por livre e espontânea pressão, ir à frente de tanto apelo que eles faziam. Então houve tudo houve então testemunha de que eu havia me convertido e a Luísa também deu esse passo, e nós fomos batizados na água corrente, para que os pecados não ficassem acumulados. Brincadeira, mas eu quero dizer que algumas vezes, não foi só uma, nem duas, nem três vezes que eu participei de algumas vigílias, e esse pessoal, eles tentaram por algumas vezes colocar a mão na minha cabeça, para que eu falasse língua estranha, para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. E isso jamais aconteceu. Eu não sei se no meu caráter pessoal, e também eu creio que Deus não permitiu que isso acontecesse. E esse engano, que eu que eu não fosse enganado com isso. Mas, depois de algum tempo, que acho que talvez uns 2 anos aproximadamente, que eu reunia com esse pessoal, era um grupo pequeno, um grupo humilde, mas hoje cresceu muito. Mas um dia eu fui convidado pelo Vandir para ir à casa de oração ali na rua de Vitivá, quando o senhor Ramon estava pregando,
E eu confesso que na primeira reunião que eu assisti, para quem estava acostumado no meio do barulho, eu me senti bastante estranho, eu achei bastante estranho a maneira que os irmãos reuniram. Mas daí em diante, e eu sou grato, confesso a Deus, confesso ao nosso irmão João Luiz e Valdeci, que por algumas vezes me visitou e me ensinou, abriu a palavra comigo, me instruiu, e depois, eu acho que mais depois também a gente teve o privilégio de conhecer o Sr. Alberto, mas eu confesso que eu não tinha, como o salmista diz, a alegria da salvação. Eu não tinha vivido ainda essa experiência. E não, eu creio que não é porque todos sabem conhece o ministério do nosso irmão, mas exatamente ele veio do Jardim de Noa, e eu não julguei relevante marcar essa data. Eu confesso que eu não lembro, mas eu sei que foi no ano de 86. Mas aquele dia, o nosso irmão Sojário, ele pregou sobre, no João capítulo 2, sobre as bodas de Canaã. E ele falava das talhas vazias. E eu me sentia, de fato, uma talha vazia. E naquele dia, quando ele falou, quando o Senhor Jesus realizou aquele milagre e pediu e instruiu a Maria e os seus servos que trouxessem as talhas vazias para que fossem cheias. Naquele dia, então, eu fui uma talha que foi cheia, e até hoje embora tenha passado por tempos de dificuldades, de pecado em minha vida, mas eu me reabilitei graças à misericórdia de Deus, que foi gracioso comigo. E eu sou grato a Deus por ter conhecido os irmãos que me levaram ao Evangelho, por estar no meio dos irmãos, por ter a minha família quase todos comigo. Confesso que quando os irmãos oram e dizem, ora bem, Senhor Jesus, eu ainda fico preocupado. Eu ainda tenho uma grande preocupação comigo, porque a minha filha e o meu genro, que eu tenho como filho, ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. A Camila e o Júnior ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E essa é a minha preocupação. Mas tenho lembrado com constância, com frequência, em minhas orações, e peço que os irmãos também possam lembrar. Então, esse é a minha história de conversão, que eu acho que eu não tinha contado ainda aos irmãos. Eu não sei se alguém ainda quer falar alguma coisa, contar algum testemunho, ou apresentar algum louvor, até para que nós possamos passar a palavra ao nosso irmão Alberto. Se alguém quiser falar, possa manifestar, senão eu já vou deixar o nosso irmão à vontade para a sequência da nossa reunião.